Hoje eu quero falar com você sobre merecimento e comunicação de merecimento. Quando eu me trato de uma maneira a perpetuar isso, as outras pessoas também me tratam da mesma forma. Vou dar um exemplo. Quando eu me trato com respeito, com cuidado, com amor, os outros também me tratarão assim, dessa maneira. Quando você fala assim, mas eu sou péssimo nisso, eu sou péssimo naquilo, só podia ser comigo. São decretos de morte o tempo inteiro. Não é que você vá para a morte. Quando a gente fala decreto de vida e decreto de morte, é assim. Decreto de vida é expansão. Então, assim, a vida financeira está sempre avançando, a vida amorosa tá tranquila, tudo, vida emocional. Agora, decreto de morte é até aquilo que você tem, você vai perdendo, né? Só tem o mínimo, só aparece o mínimo. Então, a gente faz decreto de vida ou de morte todo dia. Vai do que a gente quer colher. Essa semana eu estava reprogramando a minha mente numa frase que eu tinha falado. Aí eu falei, gente, que coisa horrível. Eu estava explicando para uma moça por que eu gaguejava e tal. Aí eu falei, não, eu tenho uma excelente dicção, eu tenho uma ótima dicção. Aí fiquei falando o tempo inteiro, fazendo uma lavagem cerebral, porque eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou estar manifestando uma coisa muito maior do que o que é, por causa das minhas palavras, né? E eu li um livro do pastor, eu não sei pronunciar o nome dele, Poi Chan, que ele morreu, A Quarta Dimensão. Meu Deus, que perfeição aquilo ali. Aquilo dali é a perfeição da vida, é aquilo ali que tem que fazer. Então, meu maior desafio é praticar aquilo ali. E aí, quando você se trata com respeito, com amor, com zelo, com disciplina, os outros te tratam também. Então, não, eu vou cuidar de mim. Aí cuida só 2 dias, não cuida mais. Os outros também não vão cuidar. Eu garanto a você que você vai... Quando eu comecei a me respeitar, quando eu comecei a me priorizar, todas as coisas e pessoas e energias me tratam da mesma maneira. Da mesma maneira. É igual com dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. É o contrário. Você tem que fazer para ter dinheiro. Quando você tem dó... quando eu falo dó, gente, deixa eu só explicar uma coisa aqui, tá? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha que escolher entre a conta de luz e a de água. Aí, quando estava quase cortando a outra, eu tinha que pagar a outra. Era assim. Quantas vezes eu não vendi na OLX e no Marketplace do Facebook blusas que eu amava, casacos que eu amava, para pagar uma conta de luz. Vendi salgado na rua, rapidinho ali. Mas você não tem vergonha? Claro que eu tenho vergonha. Mas assim... Entre ter vergonha e ficar me preservando aqui o meu ego e pagar as contas e resolver minha vida, eu prefiro a segunda opção. Então, mas eu não consigo trabalhar. Claro que você não consegue. Você tem uma casa e e uma comida. O dia que você precisar ficar na rua, você consegue. Consegue. A pessoa, Cleo, mas eu não consegui ainda gerar mais dinheiro. Claro, tu tá debaixo de alguma casa, minha irmã. Eu não tinha, não. Então, assim... Quando a necessidade chega, você faz tudo. Se não está fazendo é porque ainda não doeu o suficiente. É simples assim. Então, a pessoa ela tem dificuldade de pagar. Quanto que é? É tanto. Não, depois eu vejo. Mas ela vai lá no outro lugar e compra outras coisas muito mais caras. O que ela está comunicando com isso? Que as coisas materiais, elas são mais importantes do que o meu emocional. A pessoa reforma uma casa, mas ela não faz um processo terapêutico com ela, não. Reforma a casa, aí reforma o carro. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, não se preocupe. O mundo tratará você assim, como se fosse uma coisa, negócios. Porque você se trata assim. Eu só estou construindo a minha casa. Quem me acompanha aí sabe que eu gosto de mexer com construção. Mas aí agora eu estou fazendo uma só para mim. Ok, eu só pude construir a minha casa quando eu, Cleo, estou toda em dia. Então, eu tenho um excelente plano de saúde, pela misericórdia de Deus. Eu tenho um acompanhamento terapêutico ótimo também que eu faço, não deixo de fazer. Eu tenho todas as coisas que eu preciso primeiro para mim, para meu corpo, para mim. Aí depois eu vou investir no que as pessoas estão vendo.
Mas eu conheço gente que financia um carro, paga sem poder, mas não consegue pagar uma terapia, uma sessão para tratar o que é mais importante, que é o seu emocional. Seu emocional, ele vai ditar tudo o que acontece. É ele quem vai mandar. Não é fácil. Ó, anota esse número aí, anota aí. Repete comigo essa frase aí, ó. Menos de 3% da população mundial procura saúde emocional e saúde mental. Então, esse tipo de assunto que eu tô falando aqui é para menos de 3% da população do mundo. Quer fazer o teste? Conversa com seus amigos aí para você ver assim, pergunta assim, quais são suas metas para os próximos 5 anos? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Como que foi os últimos 3 anos para você relacionado a conquistas e perdas? Ninguém sabe disso não. Nem você sabe, dependendo. E aí você acha que essas pessoas que estudam isso tudo, elas é quem dominam a maioria das coisas. Os homens mais ricos do mundo não têm rede social, não. Eles estão no anonimato. Então, assim, entenda que como você escolhe se tratar, você vai ser tratado pelo sistema, pelos outros. Ah, não, mas eu tenho que ter um bom carro, mas eu tenho que ter uma boa casa. Claro que tem, depois que o seu emocional estiver tratado. Não o contrário. Não o contrário. Enquanto as pessoas quiserem investir no exterior primeiro, vai ficar como se fosse um sepulcro caiado dentro delas. Como se fosse aquelas valas, né? De bicho. Não tem como. Precisa arrumar. Precisa trabalhar o seu emocional. Se você se permitir, o mundo inteiro, as frequências de tudo vão fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para você entender. Eu fui passear na casa de uma amiga, deve ter pelo menos uns 20 dias isso. E ela disse assim, é aqui pertinho, e ela disse assim, ai amiga, eu já deixei isso daqui, ó, que eu sei que você não gosta, eu deixei isso aqui desligado assim, 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 pra gente usar só esse aqui, ó. Aí eu falei assim, ah não, tá tranquilo amiga, mas pode deixar. Ela, não, mas eu não me sinto bem fazendo isso aqui na sua frente, eu não gosto. E aí, mesmo eu não me incomodando, ela abdicou daquilo por causa do que ela pensa que vai me incomodar. Ou seja, o mundo se comporta de uma forma a te tratar como você se trata. Isso é merecimento. E com o dinheiro também. Toda vez que você faz uma coisa por você, com dó, com pena, com isso, com aquilo, você está atraindo pessoas que vão te pagar só quando elas derem na telha. Ah, Cleo, mas eu não tive dinheiro. Tem, porque você compra carro, você reforma a casa. E aí você faz lá e dá um jeito. Então não diga mais isso. Você fala assim, isso não foi minha prioridade. Ah, eu não fiz essa faculdade porque não foi minha prioridade. Ah, eu não fiz esse processo porque não foi minha prioridade. Eu não fiz uma sessão, não comprei um livro tal, não fiz um retiro tal, espiritual, sei lá, porque não foi minha prioridade. E você tem que ser sincero com você. Então, hoje é o que eu queria trazer para vocês. Gente, nosso devocional tá acabando, hein? 365. Depois vocês vão saber o que vai acontecer quando acabar. Quando acabar, acabou, né? Vamos lá. Espírito Santo, muito obrigada por esse dia. Senhor, que o Senhor possa nos trazer uma verdade absoluta de que nós somos merecedores do melhor dessa terra. E que nossa mente não nos engane. Que nossos sentimentos não dominem a nossa vida. Mas a nossa consciência de saber quem somos, Senhor. A nossa vida aqui na terra, ela é um reflexo do que ela será no céu. Que o Senhor possa nos fazer prósperos em todas as áreas da nossa vida. Que a nossa mente se abra para isso. O Senhor não gosta mais de mim e me abençoa mais do que o Antônio, do que o fulano. Eu apenas me permito ser trabalhada. Que essas pessoas também possam se permitir, Senhor, trabalhar no que de fato importa, que é no ser por completo delas. E não apenas nas aparências. Em nome de Jesus. Me segue no Instagram, @CleoCosta, e até amanhã.